Ora, bom dia, meus amigos. O Dr. César mandou-me aqui uma notícia muito importante que a Suprema Corte do Reino Unido, o Supremo Tribunal do Reino Unido, o Supremo Tribunal de Justiça, decidiu que a definição legal de mulher é baseada no sexo biológico. E uma decisão por unanimidade. A definição legal de mulher é baseada no sexo biológico de acordo com a Lei de Igualdade Britânica. Ou seja, é uma questão dos costumes. Eu já não falo disto há muito tempo, como sabem, não tenho paciência nenhuma, porque eu não sou psiquiatra. A psicanálise teve irmanada à psiquiatria no século XX, mas isso era quando havia uma sociedade normal. Hoje em dia, enfim, é o julgamento de Nuremberg que eu vi ontem, o filme que o Private Security tanto custou. Eu já lhes respondi para a Security, eu não faço live amanhã, não quero arriscar com o StreamYard, já acabou, pá, até pode ser que dê, mas depois podem me punir e tenho que pagar, e eu já agora, só faltava essa, não é? Mas a questão dos costumes, e eu vou pôr aqui um vídeo do Ricardo Araújo Pereira, que foi para mim o militante número 1 do Chega, e já vou à Suprema Corte. Supremo Tribunal dos Estados Unidos, Suprema Corte, enfim, é a brasileira, eu não falo brasileiro, eu falo português. No Brasil não se fala português, fala-se brasileiro, mas enfim. Faz de conta que somos todos irmanados culturalmente, somos irmãos, somos irmãos, somos. Mas vamos para a rábula do Ricardo Araújo Pereira, que é uma coisa fabulosa, de vermos o que é a extrema-direita de hoje, que está a subir na Alemanha. A AfD, o Dr. César também me enviou, é que tem a primeira intenção de voto. Aqui, nas grandes civilizações progressistas do Hemisfério Sul, a extrema-direita também está a ter grande predominância e há sondagens que indicam também a primeira intenção de voto. E a AfD da Alemanha ainda é uma senhora, enfim, duplex, mas, enfim, estruturada intelectualmente. Aqui, Nossa Senhora, aqui é doutoramento em batata frita e hambúrguer, né? Não sei se estão a ver, não é? E aí, mas tem o apoio da mulher mais rica daqui e o pai era o tal que queria que os catotas fossem esterilizados para não terem mais procriação, por si lá os senhores do julgamento de Nuremberg, mas a filha nunca se retratou. As grandes civilizações do Hemisfério Sul com grandes autoridades morais sobre os brutos do costume. A gente sabe porque é que a casa gasta. E então o que acontece é que a extrema-direita está mesmo a subir. Epá, o Zé Luís ontem não gostou que eu tivesse dado o toque do Dr. Luís Neves. O Zé Luís, quando você veio à minha live, eu não disse nada quando você disse que o homem cometeu crimes. Deixei-o falar. Mas o homem não cometeu crimes, cara amigo. Isso é a sua opinião e a opinião do Chega e a opinião do André Ventura. Quem decide se uma pessoa comete crimes é o tribunal. Não é um partido político, nem a comunicação social, nem as redes sociais. Por isso é que eu disse na mensagem, você disse na minha live que o homem cometeu crimes, isto e aquilo e você sabe muito disso porque nos bombeiros tem acesso a essas coisas pronto, lá dos químicos e aquilo tudo que explicou lá na live, e sabe muito mais disso do que eu. Sim, você pode estar cheio de razão, cara amigo, você pode estar cheio de razão, e até é capaz de estar, mas a posição da inocência é vital. Aliás, eu não sabia, ontem no filme do julgamento de Nuremberg, que espetacular, percebi porque é que você gostou tanto do filme. O Goring estava-se a fazer de parvo, que os judeus, enfim, 6 milhões de judeus era imigração, não era genocídio, era imigração. Não, ele nunca assinou a solução final, lá agora. E foi até com o procurador inglês, não o americano, que até era juiz direto, aliás, e que, enfim, era uma pessoa. Foi ele que iniciou verdadeiramente o julgamento de Nuremberg, o procurador americano, juiz de direito, que é interessante. O procurador inglês baseado no psiquiatra barra psicanalista da altura do Goring, nomeado pelos americanos, apertou o Goring a dizer, então, mas estes milhões todos, depois deu os números de 39 até 45, bem, aliás, até antes, desde que o Goering era o Reichsmarschall, o Marshal do Reich, que era o segundo na hierarquia a seguir ao Hitler. Então, nestes anos todos, estes 6 milhões de judeus e muitos outros, ciganos, polacos, homossexuais, negros, isto e aquilo e outro, mesmo que o Sr. Marshall não tivesse assinado a ordem, mesmo que não soubesse nada, agora que sabe, continuava a apoiar Adolf Hitler. E o Göring
E o Göring disse que sim. Sim, senhor. E disse Heil, besta quadrada, como é evidente. É isto que é o problema da banalidade do mal. As pessoas cometem crimes hediondos, mas acham que nas escondidas, sejam o Marçal do Rás, sejam uns loucos nas redes sociais, nada lhes acontece, porque não fui eu que fiz, foi não sei quem, não fui, não fui eu que mandei a coisa, foi outro que fabricou a coisa. Os podres, isto e aquilo. Já falámos 50 vezes de como é que se, hoje em dia como é que se faz as folhas às pessoas nas redes sociais e na comunicação social. O tribunal é que decide quem está a cometer qualquer tipo de infração. Seja um tribunal no registro penal, seja um tribunal no registro administrativo, seja um tribunal no registro civil, seja o que for. Bem, administrativo enfim, uma mistura. Mas eu não quero chegar. Percebeu onde é que eu quero chegar? Por isso eu não quero chegar é que o meu ponto é que o Dr. Luís Neves não está acusado de nenhum crime. Não é criminoso. Cometeu crimes. Bem, isso é a opinião do Chega. E o André Ventura, o Dr. César, brincou comigo quando a assassina que esquartejou o rapaz lá no Algarve foi apanhar na Indonésia e depois agora vai receber indenização porque foi despedida sem justa causa, como é evidente. O hospital também teve a mania que era redes sociais a fazer justiça pelas próprias mãos e a estar contas não sei com quem. Acho muito bem, mas depois depende com quem é justo, não é? Voltamos sempre ao mesmo. E o ser humano é assim, o ser humano é uma besta. Se não é o Estado e os tribunais a interferir, pois comemos todos uns aos outros, o homem é o lobo do homem. Só que há uns que são lobos a sério e há outros que são patos. É a vida. Onde eu quero chegar é que o Dr. César brincou comigo a dizer-me que o seu professor, aposto consigo que o taxista falhado do Mem Martins vai falar sobre isto. E eu disse-lhe logo na altura, já há um tempão, quando a notícia saiu, não aposto do César porque sei que vou perder. E verdade seja dita, André Ventura, doutorado numa universidade irlandesa, que não é a Universidade de Londres, é a Universidade de Cork, enfim, eu não quero ser mauzinho com o André Ventura, porque ele realmente é uma cabeça. Não é melhor que eu. Isso não é. Isso lhe garanto. Lhe garanto, amigo Zé Luís. Lhe garanto. Aliás, só pode haver um galo na capoeira. Não é? Não é por acaso. Enfim. Eu sei muito mais dos membros do Chega do que dou a entender. Ok? Eu sei que o meu nome foi ventilado. Eu sei como as estruturas, inclusive os fanáticos da Ucrânia e outros afins, eu sei muito mais do que dou a entender. Eu é que sou como os homens do direito clássico. Faço a panelinha muito devagarinho, com muito método e vou arranjando os elementos de prova, tica, vou montando as peças todas do puzzle, nem que leve 14 anos como o outro. Mas acabam todos por cair na fileira. Enfim. E nesse aspecto, onde eu quero chegar é que o André Ventura, num populismo penal doentio, diz que a rapariga não pode receber a imunização que efetivamente tem direito. Ou seja, uma assassina é um nazi, quer dizer, a rapariga é assassina. Claro que é assassina, é evidente, né? Cultua outros aos pecados, mas desde quando é que deixa de ter direitos porque matou uma pessoa? Desde quando é que as pessoas nas redes sociais não podem dizer o que pensam? E têm que ser expulsos de tudo, da sua existência, porque dizem o que pensam? Desde quando? Ou na comunicação social? Desde quando? Estamos aonde? Nos maluquinhos do costume, que depois a família toda vai lá para as balas dos nazis. Ai, muito duro. Mas com certeza se comportam como nazis, o que é que estão à espera? Vão ter o mesmo tratamento, é evidente. Muito bom. Os americanos tiveram e os outros que só executaram os próprios criminosos. Não foi tudo feito como aos outros. Entendem? E aí é que está a questão. As pessoas têm que ter noção de que os tribunais, como foi esta decisão, fica-me logo a estalar a cabeça cada vez que falo do assunto. Porque estamos sempre nisto, é a banalidade do mal. Arrebentam com as carreiras das pessoas porque discordam politicamente
Qual tanas? Não é política coisa nenhuma, isto é doença mental e crime por tudo quanto é sítio. Vocês, Luís disse-me que a encenação do Chega é doença mental. Não sei se será bem assim, porque há doença mental por tudo quanto é sítio. As coisas que dizem, como por exemplo em relação ao direito penal, um homem com aquela estrutura intelectual como o André Ventura, às vezes parece patologia mental. Não o André Ventura, mas outros elementos. Coisas completamente bárbaras, como se estivéssemos nos nazis e companhia limitada. Vivemos num mundo complicado, que, abandonado do mal, parecem os nacional-socialistas, e por isso eu vou aqui pôr o short do Ricardo Araújo Pereira. Eu vou-vos dar o número, antes que eu me esqueça, eu já não consigo falar destas coisas porque estala-me mesmo a cabeça. Eu tenho que tomar logo duas aspirinas. Já é-me impossível verbalizar a banalidade do mal já não consigo verbalizar, já é só ações, da minha parte já é só ações, seja o Rui, seja os amigos do Pavê de Segurança, seja quem for, já não consigo verbalizar, já não está no meu raciocínio, já está na parte psicótica da personalidade, como dizia o Bia. Epá, acabou, pois, temos muita pena, não se tivessem metido com quem não deviam. Mas enfim, voltamos ao assunto, não é? Frio já. Sondagens e intenções de voto na Alemanha. Valores atuais para as eleições de Bundestag. Tendência eleitoral atual para a Alemanha. Evolução da tendência para as eleições do Bundestag na Alemanha. Atualizado em 6 de agosto de 2026, ou seja, ontem. AfD 27,7%. CDU 20,6%, não é os comunas, é? Grün 14,2%, SPD 12,2%, Link 11,4%, FDP 4,2%, BSTLU 3,5%, outros 5,2%. AfD 27,7%. 27,7%. Epá, a extrema-direita na Alemanha, a fonte do direito penal, Freiburg, com o professor Pollack, com o Max Planck Instituto, onde teve o professor Yashek, onde a criminologia e o direito penal são articulados, a terra da filosofia do direito penal mais evoluído do mundo, tem a extrema-direita a ganhar. Porquê? Estamos de acordo aí por completo. Pá, Zé Luís, estava a pensar para ver se eu por causa de outras coisas. Que isso é que me interessa nos dias de hoje. O canto e as minas é uma desculpa. Uma desculpa muito pequenina. O que me apraz dizer é que nós estamos de acordo que a extrema-direita tem que fazer o reset, a expressão é do engenheiro Zé Luís. Eu estou de acordo. Era bom que o Chega chegasse ao governo. E era bom que a AfD chegasse ao governo da Alemanha, por mais aquilo que pareça. Esta aqui deste lado, tenho um bocado de receio dela, porque ela é mesmo muito mal preparada. E com o dinheiro da outra, epá, isto é capaz de dar para o torto. A sério, porque as colónias, os países de migração, como é o Brasil, como é os Estados Unidos, como é a Austrália, como é a Nova Zelândia, aí a coisa é diferente. Porque esses países não têm autóctones. Bem, tinham, mas enfim, não é? Enfim, não é? Esses autóctones, enfim. Porque é que nunca chegaram a nenhum lado na vida, não é? Passados 50 mil anos continuam a ser, enfim, o que a gente sabe. Não tem nada, é como os afegãos. Pá, não há hipótese. Há culturas que não evoluem e acabou de deixá-los estar. Mas o pai da Rica queria que fossem todos utilizados. Fresca até à medula. Agora, para não haver mais procriação. Onde eu quero chegar? Por isso é que eu tenho um enorme dilema existencial entre a filosofia do direito e o direito penal. Eu sou como a professora Manuel Dias. O professor Manuel Dias, quando se licenciou em Medicina, teve média de 14 e teve 18 a Psiquiatria. Eu, na parte curricular do doutoramento em Direito Penal, tive média de 16, mas tive 18 a Teoria de Direito, que é a Filosofia de Direito, e Direito Penal. Epá, é o meu mundo. E não sou jurista de formação base, como sabem, e tive notas mais altas que os outros todos juntos. Aliás, uma colega minha teve 6, com o Conselheiro Brito. 6. Eu tive 18. Coitada da rapariga, levou uma acelereia, nem mexeu os olhos. Depois foi ter comigo e tal. Epá, ajuda-me lá com aquela era. Pá, mas tu... Ela tinha licenciatura e mestrado em Direito e era docente, não era docente, era avaliadora do Conselho Superior de Magistratura, ia fazer exames aos futuros juízes e procuradores. Também me precisaram meter nisso, nem morto, pagavam miseravelmente, mas enfim,
Eu tenho uma natural tendência para a filosofia do direito e para o direito penal, sai-me naturalmente como o Ricard, é a minha forma de pensar. E tenho um grande dilema existencial quando me vejo confrontado com a banalidade do mal, que é uma psiquiatria e um crime sem limites, sem quartel. São pessoas lúcidas no seu dia-a-dia e depois são tão maus como os nacional-socialistas a destruir pessoas que não conhecem nada nenhum, famílias inteiras, profissões, carreiras, vidas. Bah, obviamente que tem que ter a resposta em conformidade. Por isso é que o julgamento de Nuremberg existiu. Justamente para o mal não sair incólume do que fez. Não é política, não é guerra, não é expansão, não é maldade. É muito diferente. É crime. E isso tem que ser punido. A extrema-direita está cheia de razão ao tentar punir estes loucos varridos, estes psicóticos, estes bandidos, que, enfim, ter-nos cornos é pouco, porque efetivamente isso é, como dizia o outro lá no filme, safar-se de forma muito fácil. Eu concordo consigo, está a ver, Miguel Luís? Eu tenho um grande dilema existencial. Bem, não é um grande dilema existencial, só tenho, quando venho para aqui falar, estes totós que andam para aqui, mas enfim, tenho uma grande antinomia existencial em que o meu lado do direito penal e da filosofia do direito e da filosofia em geral, e também da psicanálise, me leva para a aristocracia do bem. Atenção, não é a pessoa normal, não é a pessoa comum, não é a pessoa do povo que é naturalmente equipada moralmente, intelectualmente. O ser humano, na sua natureza, é uma besta. O homem, como dizia Thomas Hobbes e Sigmund Freud, nasce naturalmente mau. Não tenho dúvidas nenhumas. O Ricard e o Rousseau tentaram, enfim, primibilizar a coisa, pois a minha experiência, houve um tempo que ainda andei nesse delírio, pois, delírio filosófico, pois, não há hipótese. O ser humano é o que sempre foi. Se não tiver instrumentos intelectuais, é uma besta. E mesmo com instrumentos intelectuais, basta estar descompensado daquela cabeça, basta o núcleo neurótico, psicótico, ou esquizoide estar ativo, faz logo a geneira. E se estiver escondido, a ocasião faz o ladrão, seja escondido por hierarquia política à la Goring, seja por redes sociais e computadores e inteligência artificial, deepfakes, o que a gente já falou 1 milhão de vezes. E eu já não consigo falar sobre isso nem um bocadinho. Cada vez que falo sobre isso, enfim, já me estraga o dia. Mas vamos ouvir aqui o short do Ricardo Eus Pereira para a gente se rir um bocadinho e para deixar de pensar psicoticamente nestes pedaços de esterco que, quem nasce no esterco, percebe? O Goring, quando há uma, percebem? Eu estou a falar para o Zé Luís, mas que eu gosto tanto do Zé Luís. E talvez a minha lavagem cerebral aqui para as pessoas, que se nós nos deixamos conspurcar pela banalidade do mal, seja um mal pequeno, porque a questão em relação aos muçulmanos é muito parecida com o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. É ostracizar um grupo por causa da religião. No caso dos judeus era porque eram ricos, no caso dos muçulmanos é porque são pobres. Está bem que criam muitos problemas, pois, mas é o direito que tem que decidir isso, não é o povo. Mas enfim, o que é que eu ando aqui a fazer? As redes sociais é o povinho. O povinho não tem instrução, não tem onde que ir mortos. Isso é o povinho. Agora, pequenas bolhas que são elites, mas as elites não têm nada a ver com o povo, como é evidente, não é? Palavra Cunhaleira do povo aonde? Palavra Cunhaleira do povo onde? Era um intelectual de primeira linha, era advogado de formação, era docente, era um melómano, especialista em música clássica, para quem não sabe, do ponto de vista leigo, era um artista do ponto de vista do desenho e da arte, parecia um renascentista nos seus dotes. Era do povo onde? O povo é o que agora vou mostrar no Ricardo Eus Pereira. Isto é que é o povo. Não estou a falar para si, seu engenheiro Evelino. Eu percebo o seu raciocínio, o seu engenheiro está correto no seu raciocínio. O seu raciocínio está correto. Pertence à elite económica, mas, enfim, vem do povo e representa a população em geral normal. O seu engenheiro está correto. Isto não é boca para si. Vou pôr. Consternação, tristeza, sofrimento, mágoa. São tudo palavras do dicionário. Mas deixemos isso. Hoje connosco, para discutir o problema do terrorismo internacional, temos o general Elídio Fonseca, militar na reserva. O Dr. Pedro Fonseca, comentador político.
e um gajo de Alfama. Senhor General, muito boa noite. Qual é para si a melhor maneira de abordar o problema do terrorismo? É provavelmente a questão mais complexa do mundo atual e há que abordá-la tendo em conta os aspectos geoestratégicos, porque o terrorismo hoje não conhece fronteiras. Doutor Pedro Fonseca, como é que um comentador político vê este problema? Olha, eu creio que a grande questão aqui é a dificuldade que as democracias têm em lidar com a ameaça terrorista, não é? A ameaça terrorista, como nós todos sabemos aqui, é uma ameaça que hoje em dia é global. Gajo de Alfama, qual é a sua opinião sobre este assunto? Vamos lá ver uma coisa. Eu, quanto a mim, o que era preciso era que os americanos mandassem bombas para tudo o que é país muçulmano. Começava-se em Marrocos e só paravam, vamos supor, no Chile. Porque o muçulmano é um gajo que aquilo... Mandassem, prontos. Isso é o povo. Não sabe falar, não sabe comer, não sabe pensar. É a casa dos ratos, na Amadora. É o pai carteiro, é o filho deficiente, é passar o dia no Facebook a arranjar clientela para a freguesia do Sr. António na mercearia clínica. É isso. É isso. É esta gente que, como dizia lá o Goring, lá o outro psiquiatra coitado, nunca tiverem face da grandeza. É isso. Vão para os países ricos e continuam pobres. Tiram cursos superiores e continuam pobres. São maus como as cobras porque nascem num ambiente maus como as cobras. Vai nos cornos dos gigantes porque o pai carteiro levava nos cornos dos gigantes e eles seguem as mesmas pisadas. É isto. É isto que é o povo. O povo... A gente pode sair do povo, mas o povo nunca sai de nós se tivermos a mesma vida. Limpadores de esterco nos países ricos. Falácia ao fim de semana para serem vedetas. Serem vedetas dos catotas, como é evidente. Mamarem dinheiro dos catotas e do Estado porque o filhinho é deficiente. É isto que é o povo. É isto que é a merda, aquele esterco que tem que se puxar ao autocolismo. É isto que é o povo. Nunca alcançou a grandeza porque já nascem de uma família de esterco e a família toda será sempre esterco. São fanáticos ambientalistas como o Maninho. São fanáticos dos vegans a oferecer piqueniques aos papás dos vegans. É a única coisa que conseguem. Depois de tantos anos em países ricos só conseguem oferecer um piquenique vegan. São veganos, são ambientalistas, são dos catotas, porque tentam mamar dinheiro dos catotas, são dos filhos deficientes, são filhos dos carteiros, são das casas dos ratos na Amadora, são pessoas com cursos superiores que não chegam a lado nenhum do ponto de vista financeiro. Têm que passar o dia nas redes sociais a tentar arranjar chancharia pedreira e putaria brasileira, a fazer de conta que são amigos dos imigrantes para arranjar clientela para a freguesia do Sr. António da Mercearia Clínica. Por isso é que eu tenho muitas dificuldades em vir para aqui, já nos dias de hoje, porque quem era a mim que as peças do puzzle não batessem todas, não é? Quem era a mim. Mas enfim, continuemos. Isto é que é o povo. E o português é especialmente grave porque é a inveja mórbida. Que é um núcleo, é o olho do furacão no núcleo psicótico, como a Melanie Klein e o Fairbairn, bem, o Fairbairn menos, o Pia nos ensinaram. Mas o que é que eu percebo desta merda, não é? Os senhores é que são os especialistas. Desde pequenos, os ensinam a fazer bombas com uma garrafa de bagaço e uma caixa de fósforos. Estás a perceber? Aquilo é um povo que só está bem a arrebentar. A arrebentar. Um gajo daqueles que gosta... A arrebentar. A mandar. Foi isto que eu vi desde o dia número 1 daqui deste lado do mundo. A chancharia pedreira não sabem falar, não sabem pensar, não sabem comer, não sabem agir, não sabem fazer nada. Já sabem fazer dinheiro das obras. Pronto. Mas pensam que são alguém por ter dinheiro. Limpadores de esterco. Puta que espariu. 15 anos, ainda não tenha arrebentado com uma coisa qualquer, é um gajo que está lá a faltar ao respeito, ao Buda, ou o que é? Ao Buda. Parece-me que foi aqui introduzida uma questão interessante pelo gajo de Alfama, que é a questão da ameaça islâmica. Claro, o terrorismo também tem raiz num choque de civilizações.
Exato, embora seja preciso aqui fazer notar que Islão e Al-Qaeda não são uma e a mesma coisa. Atenção, Islão é uma coisa, terrorismo é outra coisa. Pois, e mais, é que eu tenho um vizinho que teve imigrado nos Estados Unidos muito tempo. Epá, e o gajo sabe, porque os gajos lá dentro sabem, só que aquilo depois não passa cá para fora. O gajo sabe que os americanos estão a fazer uma bomba que só mata gajos muçulmanos. Hã? Que é uma bomba que vai lá pelo cheiro a caril. Gajo que cheira a caril está lixado. Por isso é que eu já cortei com tudo o que é frito. É o maior. Porque quando os americanos deslargarem a bomba, um gajo que tenha o cheiro a chamuça entranhado na roupa não vai a lado nenhum. Fica logo. Mais, outra. O meu filho anda na escola com um puto que é cigano. Que lhe gamou há dias a lancheira. Não é? É o maior. Depois querem que haja paz no mundo. O cigano é outros. Ciganos é um povo que era todo para ir à vida também. Atenção. Já estamos aqui a entrar no simples e puro racismo. Meu general. Portanto, continência e tal, sim senhor, meu general, mas não me banha com fitas. Hein? Porque eu estive na Guiné. Tá bom? Eu estive na Guiné, sei como é que é isto, malta da tropa e tal. Tá bem? Porque muitas vezes, na véspera de um combate, isto vi eu. Ninguém me contou, isto vi eu. Na véspera de um combate, havia gajos que metiam um dente de alho, digamos, no cu, que isto é mesmo assim, porque aquilo dá febre. E no dia seguinte, tal, sargento, estou com febre, não posso ir para o combate. E eu, que nunca meti nada no cu, lá ia, tinha que ir combater. Portanto, vocês, malta da tropa, não me venham com fitas, porque a mim não me apanham nessa. É o maior. Sujeito a apanhar algum balásio, porque nunca, nem alhos nem nada, não meti isto, no cu. É o maior. É o maior. Opa, isto foi em 2018, já há quase 10 anos. Isto é o militante número 1 do Chega. Que é... O Ricardo hoje para é o maior. É o maior. É aí que eu quero chegar. É comunista, mas é proibido o comunismo. Estamos aonde? Na Polónia? Esta obsessão contra os comunas. Sim, os russos concordaram com o julgamento de Nuremberg, que ninguém pensava que iriam concordar. Eu sei quem é que fez a Folha ao Meu Pai, foi o líder da KGB na altura, que também teve parte como participante, aliás, deve ter sido a ideia dele, do golpe de Estado contra o Gorbachev. Sim. Um dos líderes, aliás, até tremia bêbado na conferência de imprensa que deu, e depois uns suicidaram-se, outros fugiram e por aí adiante, e outros foram mortos. Por isso eu sei perfeitamente que os fanáticos são sempre assim. Eu vi. O problema é que os senhores, eu insisto muito nesta tecla, utilizam a política como desculpa para a doença mental, para a criminalidade e para a maldade inata ao ser humano. Lá o psiquiatra que estava de volta do Goering, estudar psicologicamente o mal. Não é preciso grande estudo. É inato ao ser humano. O mal só consegue ser, de certa forma, mitigado e adestrado com muito estudo. Com muito alimento intelectual, filosófico, jurídico, matemático, físico, seja o que for, qualquer coisa que faça a mente sair da parte psicótica da personalidade para a abstração e para o raciocínio especulativo e para o raciocínio matemático e para o raciocínio, de certa forma, das operações formais, como dizia o Piaget. Onde eu quero chegar é que eu tenho, é que discordamos, talvez, sou engenheiro. O senhor acha que o pedreiro e o doutor são iguais? Não são. E é isso que talvez tenha sido o meu maior choque com a maior parte das pessoas com cursos superiores, que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto na minha vida pessoas com cursos superiores a comportarem-se como os nazis, ou como os bufos da PID, ou como os bufos da Stasi. Nunca tinha visto.
À minha frente nunca o fizeram, como é evidente. Mas é o novo mundo. É o admirável mundo novo das redes sociais. Nixon, a teoria do homem louco. É a parte psicótica da personalidade. Sabiam lá eles que era mesmo verdade. Tem que ir 3 ou 4 lá para abrir os olhos. E irão. Só que não são 3 ou 4. Onde eu quero chegar é que a questão que se coloca aqui é a essência do ser humano, é a natureza do ser humano. E a extrema-direita está efetivamente a tentar resolver os problemas das maldades e das criminalidades que agora a psiquiatria do movimento woke determinou na maior parte das pessoas que só porque nós pensamos de forma diferente não temos direito a viver, a trabalhar, pensar, agir, nada. Não nos dão um tiro nos cornos como fizeram com o Charlie Kirk, porque não nos conseguem agarrar com uma arma na mão, ou porque não têm acesso à arma, ou porque nós estamos longe e não estamos com essa exposição pública como o Charlie Kirk, como o coitado do Trump. Ó Zé Luís, comparar o Trump, os tentativas de assassinato do Trump com uma eventual encenação da parte do Chega, ó Zé Luís, esse raciocínio está incorreto. Porque do ponto de vista jurídico, há muita prova contra o Dr. Luís Neves. Quando é preciso apresentar a prova desaparece porque a minha carroça foi arrombada. Deu cá um jeito essa coincidência. As pessoas não são parvas, está a ver, amigos Zé Luís? Eu concordo consigo que a probabilidade ainda é muito pequena de, enfim, ter sido auto-encenado. Mas deu muito jeito que o gabinete tenha sido arrombado, porque agora já não há prova contra o Dr. Luís Neves. O que me parece profundamente inverosímil é que o ex-diretor nacional da Polícia Judiciária vá telefonar à minha pessoa para os bandidos do costume que nunca deixaram de ser e para fazer a folha a este e aquele. Bem, isso é um Rafael da Amadora, isso não estou a falar, não, sou eu, isso não é o Dr. Luís Neves. Entende? Eu nunca larguei o meu lado arruaceiro da cabeçada na focinha. Tenho muito orgulho nele, aliás. Muito mesmo, cada vez mais. O Dr. Luís Neves nunca foi disto. Por isso, acha mesmo que o Dr. Luís Neves contratou gandins para vandalizar o gabinete do Aventura e roubar as pernas? Estamos aonde? Na Stasi? Na Gestapo? Nas SS? Tal do outro? Quer dizer, voltamos sempre ao mesmo, não é? O Chega está a atacar as instituições todas. A Polícia Judiciária é uma instituição em Portugal. Que eles estão cheios de razão a extrema-direita nos dias de hoje, por causa da qualidade é a psiquiatria, que teve que vir o Supremo Tribunal inglês a dizer, não, há homem e mulher, do ponto de vista biológico, e acabou. Sim. E quem discorda, tumba, não podes trabalhar, não podes pensar, não podes fazer nada. Não posso fazer nada, também não podes. Só que no meu caso, é um bocadinho absoluto no termo, o que não podem. Por isso, é isto que estamos, está a ver, amigos Zé Luís e outros afins, estamos num registro de faca na liga, como o pai na União Soviética. Não nos deixam viver, a gente não os deixa viver a eles. A extrema-direita, infelizmente, percebeu que o outro lado é a lei da bala. Dir-me-ão, o que aconteceu com o Charlie Kirk e com as tentativas de assassinato do Trump e com as ameaças de bomba ao de aventura, isto e aquilo e outro. Sim, o outro lado é criminoso. Só que a extrema-direita também é. Contra mim falo. Eu não tenho problemas nenhum com o artigo 133 do Código Penal, como sabe. Nenhuns. Aliás, adoro o artigo 133. Aliás, vai ser o que vou mandar inscrever da minha lápide quando for enterrado. Artigo 133 do Código Penal português. O maior artigo de todos os tempos. Por isso, vamos para a matéria. Bom, para concluirmos, o que é que o professor Pálix diria sobre Nuremberg? Porque o Private Security ficou muito curioso sobre, enfim, nulla poenenza in legge, não há pena sem lei, como é evidente, e realmente o juiz de direito, que depois foi procurador, estava com esse problema de criar, porque o direito constitucionário é muito baseado no precedente, não havia precedente, por isso é que é tão bom o direito romano-osmânico, não tem que haver precedente, nós criamos a lei e acabou. Senão nunca tinha havido lei, não é? Senão nunca tinha existido lei. Alguém teve que a criar, como é evidente. Os códigos penais são recentes. O Beccari é século XVIII.
O professor Pálico diria o seguinte: ele não seria nem um positivista lá Kelsen, nem Jacobs, de certa forma, e nem um justo naturalista, como o John Finnis. O Tribunal de Nuremberg julgou líderes nacional-socialistas por crimes contra a paz, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, afirmando a responsabilidade penal individual mesmo perante ordens do Estado. As redes sociais são uma espécie de banalidade do mal do nacional-socialismo, porque criam as suas próprias leis e regras e códigos de conduta, que é tudo ilícito penal, é tudo crime, é tudo doença mental, é tudo por justificativas várias. Pode ser a raça, pode ser a nacionalidade, pode ser um trabalha na maior nacional do mundo do hemisfério sul, outro passa o dia no Facebook, pode ser por inveja móvel, pode ser o que seja, entendem? Quando os dois profissionais de saúde mental estão à pancada lá no julgamento de Nuremberg, o coronel para eles: mas os senhores são profissionais de saúde mental, ou seja, pessoas civilizadas. Eu para os meus textos: pois, mas uns são ricos, andam de postos, têm as gajas boas, têm os doutoramentos no curso de Londres, no estado de Londres e tal, trabalham na maior nacional do mundo, do setor, do hemisfério sul e tal, e os outros passam o dia nas redes sociais e no Facebook a ver se arranjam trabalhinho com os imigrantes, encheria pedreira, putaria brasileira, para justificar que estão a fazer alguma coisa, porque a patroa nem sequer consegue ter um emprego lá no Tacho, quando está a mamar também dos catotas. É essas as diferenças das redes sociais da vida real. Uns são craques, outros são merdas, como os papás, como os filhinhos, como os maninhos, como as sobrinhazinhas. Vai aumentando conforme a provocação aumenta. Continuando, uma leitura de Pálico podia ser a seguinte: o Estado não é a fonte absoluta da legalidade. Está a ver, private security. Estou a gostar muito da conversa com os seus amigos. O Pálico rejeitaria a ideia de que eu apenas obedeci à lei do meu Estado, portanto não sou responsável. Para o professor Pálico, a autoridade jurídica só é legítima quando está inserida numa ordem normativa racional. O Estado que transforma pessoas em objetos de perseguição ou extermínio perde a qualidade de verdadeira autoridade jurídica. Estou farto de insistir nesta tecla. Quem persegue as pessoas, seja um Estado, seja um partido político, seja um ser humano normal no dia-a-dia, seja a comunicação social, sejam as redes sociais, se as pessoas perseguem os outros como cães raivosos durante anos a fio, seguramente que o julgamento de Nuremberg será um docinho, muito pequenino. Está bem? Não se safam assim tão fácil. Porque o professor Paulo aqui muito bem diz que a responsabilidade do indivíduo permanece. Ou seja, quem persegue os outros perde a qualidade de qualquer autoridade jurídica. Não podem perseguir os outros, não podem dizer que os outros cometem crimes, não podem dizer que os outros são mentirosos, ladrões, vigaristas, isto, aquilo e aquilo outro. Se têm um problema com essas pessoas, levam as pessoas a tribunal. Não vão assassinar caráter, não vão difamar, não vão injuriar, não vão denunciar caluniosamente. Isso é tudo crime. Não vão fazer devassa da vida privada. Não tem nada a ver com a vida dos outros. Nem vida profissional, nem familiar, nem pessoal, nem desportiva. É devassa da vida privada. O bom nome, a reputação, a honra, a dignidade da pessoa humana, que é fundamental para o Código Penal e para a Constituição e para os direitos humanos e para o Estado de Direito. Eu posso falar disto 5 milhões de vezes e que me começa logo a doer a cabeça. Quantas vezes é que os senhores percebem que isto é gente criminosa que faz isto? Contra o Luís Neves, contra mim, contra o Peterson, contra o Charlie Kirk, contra o pessoal da América, contra o Trump. É tiro físico ou tiro em tudo o resto. Psicológico, financeiro, profissional, pessoal, familiar, o que querem. É a mesma coisa. Quantas vezes é que vos tenho que dizer? O que é interessante? A perpetuidade da coisa. Nunca param, nunca param, nunca param, nunca param. Não é? O Dr. Luís Neves já deve estar a contar as balas no revólver. Deve ter, como o meu irmão já tem um revólver só para a pistola não encravar. Não param de perseguir o homem.
como eu compreendo, Sr. Dr. Luís Neves, como eu compreendo, a famosa ideia de Nuremberg, que os crimes internacionais são cometidos por pessoas, não por entidades abstratas, aproxima-se da preocupação de Palik com a imputação pessoal. Não é o Estado que mandou os nazis fazer o que fizeram. Sim, havia autoridade e havia legislação. As leis de Nuremberg foram, obviamente, formuladas por Göring, que estava a dizer que era só a imigração. Pois. Mas há sempre uma responsabilidade pessoal. Não interessa se os senhores se escudam em partidos políticos, em religiões ou em maneiras de estar na vida, que os ambientalistas, maninho, se temos um V8, somos poluidores, temos que andar todos na árvorezinha, na sombra e tal, porque enfim, somos todos tão amiguinhos do ambiente. Eles têm toda a razão em nos odiar da maneira que nos odeiam, amigo Zé Luís. Têm toda a razão. É absolutamente mútuo. Uns são patos, outros são lobos. Normalmente, na hora da refeição, sabe-se bem quem é que é o arroz de pato, não é arroz de lobo. O funcionário, o juiz, o militar, está a ver o private security, ou o burocrata, não podem desaparecer através da máquina estatal. Palik faria uma crítica ao direito penal dos vencedores, os vencedores da guerra, neste caso. Isto é a fina flor do direito penal. Não estou à espera que os senhores percebam isto, como é evidente. Não estou à espera que o povinho perceba isto. Nem estou preocupado se os senhores percebem, nem estou preocupado que os senhores vejam, não estou preocupado com absolutamente nada. Venho para aqui para dar matéria e outras coisas afins, como já perceberam. É conforme o dia. E por isso, a questão problemática para qualquer teoria da autoridade é quem autoriza a punição. Estão a ver? Nuremberg teve a dificuldade de ser um tribunal criado pelos vencedores da guerra, não neutro, como é evidente. Um pensamento de Palik perguntaria se a autoridade penal internacional deve basear-se apenas no poder dos vencedores e numa norma jurídica universalmente justificável. O professor Jacob diria o seguinte, que o regime nazi destruiu a própria vigência das normas que tornam possível uma comunidade jurídica. Os crimes que representam uma negação radical da ordem normativa. Não faz sentido perseguir as pessoas pelas suas religiões. Não faz sentido, não. É ilegal, é irracional, é imoral, é absolutamente errado. Não é uma questão de opinião, é factual. Não podem perseguir os outros. Isso é a Inquisição, isso são as polícias políticas, são os nazis. Estou farto de insistir com a mesma tecla. Irão ser tratados da mesma maneira. Pior ainda, vão para as valas comuns como os outros. Pior ainda, não há lugar no inferno para quem faz isto, porque estão a reproduzir os comportamentos dos piores monstros da humanidade. Nunca houve nada como a nacional-socialismo, foram 70 milhões de mortos. Estão a repetir os mesmos padrões de comportamento. Lá o psiquiatra que depois acabou suicidado, coitadinho, como eu compreendo, os que se vêm suicidar para as redes sociais. Boa sorte. Sim, senhor. São tão covardes, nem têm coragem de fazer a eles próprios. Então não há problema nenhum. A gente faz por eles. Não há problema nenhum. Nesse aspecto, onde eu quero chegar é que o psiquiatra acabou por suicidar, coitado, dos anos, como é típico dos alcoólicos. Ricos de merda. O que ele explicou, quando publicou o livro sobre o Göring e Companhia Limitada, é que os americanos podiam fazer o mesmo. É verdade. O Nixon não o fez, sim, mas houve genocídios tremendos. O Vietnã e o Camboja... Bem, o Vietnã e Laos... O Camboja e Laos foram genocídios tremendos, não tinham nada a ver com o assunto e foram exterminados. Quer dizer, genocídios tremendos, valas comuns, com certeza que sim. Não foram as câmaras de gás nem os fornos crematórios, sim, mas foram as bombas tiradas do céu. É o método que difere, mas isso cai muito mal para os fanáticos. A América é a purgadora da moral. A América é uma besta como os nazis também foram. Depende se têm que o fazer ou não. Os nazis fizeram de propósito porque acharam que os judeus e os comunas eram para abater. Os americanos acharam que os comunas eram para abater e acabou. Tudo depende do grupinho que a gente quer abater. O movimento woke e os povos, a inveja mórbida, usam argumentos políticos ou financeiros ou galões, seja o que for, para atacar os outros. Até serem agarrados.
quando forem agarrados, acontece o que aconteceu sempre na história da humanidade quando os bandidos são agarrados. Depende de quem é que os agarra. Uns enforcam-nos, outros vão-os enforcando devagarinho, muito devagarinho. Fininhos, mulherzinha, maninho, sobrinhazinha, papazinhos. Devagarinho. Muito devagarinho. Roxine. Diria que a proteção dos bens jurídicos fundamentais é a vida, a dignidade e a paz, e a necessidade de alimentar o poder penal por princípios liberais. Lá vinha ele com a conversa do costume, não é? O professor Figueiredo Dias provavelmente analisaria Nuremberg através da dignidade humana, sempre a mesma conversa, culpa individual e limites constitucionais do próprio poder punitivo. Já o professor Paulo, que eu acho que é o mais agudo, diria que os agentes continuavam obrigados enquanto membros de uma comunidade jurídica e como uma autoridade legítima pode exigir responsabilidade quando o próprio Estado se tornou criminoso. Porque o próprio Estado era criminoso, no caso dos nacional-socialistas. Os agentes sociais são criminosos, os elementos que os povoam são os maiores fanáticos do ponto de vista moral, religioso e núcleo psicótico apaixonado que eu alguma vez vi na minha vida inteira e falei com tanto bandido e tanta pessoa descompensada, não é? Mas lá está, há uns que são psicanalistas e há outros que, enfim, não é? Há outros que nem tanto, não é? Pois. A posição de Pálico seria provavelmente uma síntese entre o Kant e o Hegel, em que a obediência ao Estado não basta. A verdadeira autoridade jurídica exige uma ordem racional na qual o cidadão possa reconhecer-se como sujeito de direitos e deveres. Vamos para a matéria. É o que eu tenho a dizer. Cada vez mais me desinteresso desta merda porque está-me sempre a desencadear o que já está no núcleo psicótico da personalidade e de ser tratado por quem de direito. Eu só chego no fim, mas sim, até me agradaria um conflito militar entre os dois lados, vou ser sincero. Vou-vos ser assim muito sincero. Só desejar a guerra que eu nunca a vivi, realmente. Eu nunca a vivi. E aí, sem dúvida nenhuma, que o outro lado, extermínio. O que é a guerra? O que é a guerra se não exterminar o outro lado? Os nacional-socialistas. Somos todos. Não venham cá com moralismos, que é o Bloco de Esquerda, que é o Chega, que é os comunas. Somos todos umas bestas. Basta haver alguém do outro lado que puxe esse lado. Não há camadas de Teresa de Calcutá, coisa nenhuma. Quando o juiz que se tornou procurador lá dos julgamentos de Nuremberg foi falar com o Papa porque o Truman não queria fazer, tinha receio das consequências, isto e aquilo outro, e há uma altura que diz, mas quem é que tem a mais autoridade que o Presidente dos Estados Unidos? O Papa. E o Papa, na altura, creio que seria Pio XII, não me falha a memória, tenho que ir ver no ChatGPT, mas creio que seria, em 45 seria Pio XII, porque o Stalin até chegou a dizer uma laracha, não é? Quando o Papa assinou uma concordata com os nacional-socialistas para, enfim, proteger os católicos na Alemanha, assinou, esse juiz que se tornou procurador por parte dos americanos, no julgamento de Nuremberg, disse-lhe, mas o senhor, tratou o Papa por senhor. Bem, no filme aparece assim, mas parece que o filme é bastante fidedigno, eu fui ver depois, parece que é bastante fidedigno aos factos. E o senhor procurador, que era juiz de direito, procurador no caso, disse, mas o senhor, o Papa, o senhor assinou a concordata. A história vai relembrá-lo por ter feito um acordo com os nazis e não ter apoiado a América a fazer um julgamento aos próprios nacional-socialistas. Eu tentei evitar a palavra para não dar a asneira. E o Papa recuou e apoiou o julgamento. Não queria apoiar, ao que parece. Isto para vos dizer que a questão é sempre muito pantanosa e um conflito militar de pessoas que só odeiam, que não se conhecem de lado nenhum, acaba sempre por acontecer. O que é o conflito militar? Acabam a boiar em qualquer lado.
se não são comidos pelos crocodilos, entretanto. Porque esta é a natureza do ser humano. O ser humano é hominídeo, é antropófago, comem-se uns aos outros. O Hobbes, quando fala do homem e lobo do homem, é isso que está a entender. E o direito e a filosofia talvez mas eu vejo pessoas nas redes sociais que nunca chegaram a lado nenhum na vida, são uns tesos, não têm sucesso em nada, nem em termos de qualificações académicas, nem profissionais, nem financeiras, nem com as mulheres, nem com os carros, nem com as universidades onde andaram, são os autênticos esterco, tal como o papá carteiro. Esterco dos estercos. E tem grandes autoridades morais para falar dos outros. Quando se vai ver a vida deles, quem é que tem a necessidade de fazer vida nas redes sociais? É quem não tem uma vida normal na vida real. Ou uma vida boa na vida real. Por isso é que tem necessidade de espedaçar por completo tudo o que os outros têm de bom e o que fazem de bom e o que são de bom. E é isto que é o ser humano. Por isso, Private Security, os seus amigos são um espetáculo. Vamos para o Dr. Desidérios, que me disse onde é que eu andava na minha tese. Uma frasezinha só, já estou farto da matéria, o vídeo já vai muito longo. Não começou a pescar isto aqui, mas vai pescar. Por isso, amanhã não há live, já vos disse. E sinceramente, eu cada vez venho para aqui para falar das teses e das minhas coisas, isto e aquilo que outro. É uma grande antinomia porque eu tenho uma vida santa, graças a Deus. Graças a Deus. Não graças a mim. Não é graças a Deus, graças a mim. Mas acho que é o Edmund Burke, não é? Para a maldade, é mais ou menos assim, para a maldade existir e continuar, basta os homens bons não fazerem nada. Eu não sou um homem bom, mas sou um homem de bem. A bestialidade nazi e fascista que eu vi nas redes sociais nunca tinha visto na minha vida. Quando lhes puser as mãos em cima, minha Nossa Senhora, o Göring vai piar de oi, este é pior que eu. Para uma besta é preciso besta e meia. Para cigano, cigano e meio, diz-se lá na mulher. Entendem? E o que eu estou farto de dizer é que as redes sociais estão a promover a ascensão dos partidos de extrema-direita, porque o outro lado ainda é pior que a extrema-direita. Estamos de acordo aí, Zé Luís. Estamos de acordo aí. A extrema-direita é a solução para agora. Não é uma solução final, como o outro maluquinho. É uma solução transitória. Porque são também umas bestas. Só que os outros lados são piores ainda. Porque os outros lados é o comunismo sem travões, e o nacional-socialismo sem travões, e o fascismo sem travões, porque são os dois lados. O que eu estou farto de insistir com o Zé Luís é que a extrema-direita normal, entre aspas, como o André Ventura, que é a direita secretária, cá para nós, ou a AfD, que é mais extrema, ou a doutorada aqui deste lado, em praça afetiva, hambúrguer, este pessoal tem gente normal, mas depois tem os extremos, que é como dizia o professor Barretas do Amaral, o problema do CDS é que os militantes são muito mais extremos que os dirigentes e os... como é que era? Os militantes são muito mais extremos que os dirigentes e quem vota como é que era a frase? Ele estava a dar a entender que quem votava no CDS, os dirigentes eram moderados, os militantes eram mais extremos, e quem votava no CDS era muito mais extremo que o militante e que o dirigente. Mais ou menos assim a frase. Ou seja, o problema é que quem vota no Chega são autênticos nazis, do que eu tenho visto. Quem vota na esquerda são autênticos doentes psiquiátricos, de loucos, de raiva, porque são ambientalistas, são veganos, são gordos, têm as feias infectadas, são pobres, são deficientes, têm o pleno todo. Nunca tinha visto, por isso é que o ódio é tão absoluto, nunca tinha visto pessoas que têm todas as categorias da normalidade do Michel Foucault. Todinhas. Só me falta identificar se levam no orgulho. E pá, isso é que era hoje sobre açúcar, só falta essa. De resto, tem lá tudo. Eu acho que levam no orgulho com os vibradores da caldeirraia, porque aquilo não funciona. Por isso é que os filhinhos são um filhinho, coitadinho. Estão infectadozinho, que é doente mental deficiente, mas estás a receber do Estadozinho, por isso é que é tão boa aqui a coisa, não é? Mamar dos impostos dos borregos,
A mim já não mamas, não. Vais mamar, vais, filho de uma grande da puta. Peço imensa desculpa, não se pode dizer. Asneiras. E é macedo. Cedo. Cada vez que eu falo com os seus amigos, para ver se eu queria, nem quero imaginar a ser. Mas enfim, temos que nos portar bem, porque estamos todos aqui no Clube dos Amigos Disney. Sim, senhor. Subia, que preciso da tropa. Ora, o doutor Desidérios disse-me que eu ia. Eu acho que se vai abrir no mesmo sítio, o doutor Desidérios. Já dei muita matéria. E não estou muito virado. É só ter a conversa com as pessoas do costume. Eu próprio tenho que meter os limites, os travões, porque isto tem que ser devagarinho. Tem que ser devagarinho. Muito devagarinho. Ora, onde é que nós íamos? Não sei, não abriu um dia. Eu reiniciei o telemóvel. Ok, tese de doutoramento em filosofia, especial em filosofia do conhecimento e epistemologia. Porque as redes sociais é que são especialistas em filosofia do conhecimento, em definição epistemológica da ciência, que eu por acaso fiz o doutoramento na coisa. A definir a ciência psicanalítica, a definir a ciência jurídica, a definir processo penal comparado, a definir tudo e mais alguma coisa. Quando os senhores vão ver a vida privada deles, não conseguem suster um emprego toda a vida. A nós, queridos, toda a vida. Pelo menos o pai carteiro conseguiu suster. Não conseguem suster um emprego toda a vida. Não sempre a mamar das gajas. Por isso é que tem aqueles filhos infectados, tudo infectado, tudo doente, tudo escavacado lá das malárias e não sei mais o quê. Estamos a falar de pessoas que não são sem abrigo por um triz, porque estão nos países ricos a serem abonados pelos impostos para os filhinhos deficientes. Estamos a falar de pessoas que são autênticos parasitas da sociedade. Isso é pedaço de esterco. Quando se puxar o autocolismo, não se vai sentir nada, a não ser o cheiro. Foi o que os nacionalsocialistas pensavam dos judeus, provavelmente. E o que os fanáticos que eu vi nas minhas lives e muita gente na América no tempo do MacArthur pensavam dos comunistas. E o que nós hoje em dia pensamos do Hamas. E do pessoal coadjuvante. Nós quando vemos o outro ser humano como um pedaço de esterco que não merece viver, não temos problemas de consciência nenhum de o fazer desaparecer da existência humana. Isso. Eu não sabia, eu não conhecia estes sentimentos. Ouvia e tal, os psicopatas a falar assim e tal, assim, pessoal, realmente, não sei como é que vê um ser humano como um pedaço de esterco. Pois, mas é, efetivamente, condição ontológica do ser humano, às vezes, raro, encarar, normalmente, um grupo de pessoas que já não são seres humanos, porque se retiraram da comunidade jurídica, se retiraram dos códigos de valores morais e filosóficos, se retiraram de tudo e são autênticas bestas. Como são autênticas bestas que nos tratam de forma pedaço de esterco, nós desenvolvemos a alteridade em conformidade. Pensamos que fulano tal é um pedaço de esterco. E aí desumaniza-se por completo a pessoa. É um pedaço de esterco. Não é nem animal, nem humano. É um pedaço de esterco. Desumaniza-se, desontologiza-se. Ou seja, foi o que eu vi há muitos anos nos psicopatas. Tinham aquela relação com um grupinho, fossem prostitutas, fossem sem abrigo, fossem homossexuais, que normalmente é os grupos alvo dos psicopatas na generalidade, consideravam realmente, aliás, o estrangulador de Green River, o camionista, é sempre pessoal que pratica em direito penal, o camionista, não dos seus, amigos deles, não dos seus, não eram caminhões com a sua categoria, era, enfim, mais lá para o hemisfério sul. O Green River, como é que ele se chamava? Bem, não me lembro. E ele disse, eu pensava que estava a fazer um favor à polícia a limpar este lixo da sociedade, este pedaço de esterco, a falar das prostitutas. E por aí adiante. Ou seja, isto é o núcleo psicopático subjacente ao núcleo psicótico do ser humano. Eu não sabia que existia, não fazia a mínima ideia que era possível as pessoas normais, a normalidade da DSM e da lei, as pessoas normais terem esse tipo de pensamento contra os seres humanos.
Pois, já não são seres humanos. Como eu defendi nesta tese, em filosofia, tese exatamente em filosofia, há pessoas que não são seres humanos, que já perderam as capacidades ontológicas todas do ser humano, porque são de tal forma perversos na sua ação, são de tal forma criminosos e doentes, é o núcleo psicótico ativo por completo, que os outros, foi como o argumento de Nuremberg, isto é uma desculpa para executar os homens, como é evidente, é pedaços de esterco, aquilo não havia ali respeito nenhum absolutamente pelas pessoas na sua unidade. Há uma altura que o Göring está a dizer, está-se a comparar ao Alexandre o Grande e ao Gengis Khan, e o psiquiatra ficou a ferver. Tu não és o Alexandre o Grande, tu mandaste pessoas para o crematório e para as câmaras de gás de forma inocente. O Alexandre o Grande, realmente é verdade, o Alexandre o Grande nunca usou câmaras de gás, não é? Quer dizer, pode ter morto muita gente, mas é aí que eu quero chegar. Este ódio doentio está completamente vulgarizado nas redes sociais. Por isso é que vêm 60 mil feitos malucos para Ceuta, porque foram as redes sociais que passaram a mensagem. Estou-vos farto de dizer que a teoria do homem louco do Nixon, 3 ou 4, não vão ser 3 ou 4, porque depois estes grupinhos têm famílias e vai tudo a eito. É só apanharem um Rui e um legionário desta vida que vai mesmo tudo a eito, é? Não, isto é tudo vigarice e covardia e isto, aquilo e aquilo outro, como chama o Luís Neves e outros afins. À vontade. É só pagar para ver. É só pagar para ver o bluff. Só pagar para ver. Mas enfim, o que é que se sabe fazer? Por isso, conflito militar não me surpreenderia, até era bastante melhor, aliás, porque assim pelo menos resolvia-se logo o assunto, em vez de estarem aqui a atrapalhar a vida das pessoas, não é? Eu cada vez que sou confrontado com um filme ou com uma provocação, seja o que for, porque a maldade humana e o crime não pode passar em colo, porque senão é repetido. Maldade repetida, maldade vivida é maldade repetida, não tenho dúvidas. O Kafka dizia prazer vivido é prazer repetido, maldade vivida é maldade repetida. O gáudio e o prazer infinito que eu vi, nunca tinha visto, em pessoas contentíssimas com a total destruição da vida dos outros. Não estamos a falar de outros criminosos, estamos a falar de outras pessoas de bem, né? Pessoas que fizeram sempre uma vida honrada, baseada na reputação, na credibilidade, no estudo, no trabalho árduo, na disciplina, no melhor dos melhores, o aim higher da London School of Economics. Nunca tinha visto pessoas contentíssimas, muito contentes mesmo, com a tragédia pessoal dos outros. Pois. Há uns que são ricos, outros que são pobres. Os que são ricos, pronto, vão para as meninas e divertem-se com o canto. Qual é que é o problema do rico? Tem umas décadas para pagar aos legionários e aos ruins desta vida. Pá, anda azar, foda-se. Não se pode dizer estas coisas que as meninas, as criancinhas e os meninos, criancinhos, ficam muito suscetíveis. Enfim, eu já tenho um em Portugal, só preciso um daqui deste lado. A verdade, a vantagem dos legionários é que vêm de todo o mundo e estão em todo o mundo. Por isso, só e mais permanência deste lado e mais permanência aí do outro lado, sem ser Portugal, porque Portugal já está orientado e já está tudo montado em prontidão para depois a gente começar a divertir-se. Ora, onde é que eu ia? Ora, doutor Desidérios, como sempre, disse, muito obrigado, caro amigo, onde é que eu estava? A relação entre modelo e imagem, proposta por Gadamer, constitui o princípio da inteligibilidade da conexão, estabelecido por Ricard, entre si e os testemunhos da sua ação no mundo. É um modelo e imagem, sim. A extrema-direita é uma imagem do modelo original que foram os nacionalsocialistas e os fascistas. Por mais que a gente queira dourar a pila, a obsessão contra os comunistas
e contra os judeus e contra a maçonaria era a mesma coisa que os nacionalsocialistas fascistas, têm os mesmos grupos alvo de ódio. Agora são... Aliás, o antissemitismo é bastante evidente no que concerne agora a eu, não é? E a Israel. Ou seja, as pessoas agora, como Israel está-se a defender, à bruta, como é evidente, mas o outro lado é completamente semântica do mal. Eu, se fosse o primeiro-ministro de Israel, fazia o mesmo. Porque no momento que eu tenho bebés quase da minha família, dos meus, se quiserem, a serem colocados em micro-ondas e fogões, é como aconteceu com os judeus em Auschwitz nos crematórios. No momento que há esse nível de crueldade, com pessoas que não se conhecem de lado nenhum, são os tais objetos de cerco que se vai puxar o autocolismo. Voltamos sempre ao mesmo. Uma ação profundamente cruel, que o inferno não tem lugar lá, porque ainda não foi feita, foi desencadeada por outra ação muito cruel. As pessoas andam na vida delas. E há outros que aparecem no paraquedas porque não têm nada para fazer, porque andam a coçar micose nas redes sociais, a ver se arranjam uma chancharia pedreira e a putaria brasileira para ter a clientela do Sr. António na mercearia. Porque, enfim, né, tem que ocupar e ao sábado fazem lá o Velatio com os microfones, porque tem mania que são vedetas. São. Mas vedetas infinitas da tragicomédia do mal e da semântica do mal quando é voltado ao contrário. Mas nesse aspecto, eu fazia o mesmo com o Primeiro-Ministro de Israel. Cada vez mais me convenço que as pessoas vão reagir com o que o Código Penal diz, e muito bem, a proporcionalidade. Vai ser sempre proporcional o que acontece aos outros, o que foi feito aos senhores. Qual é que é a diferença? Depende das competências que os senhores têm. Se os senhores são um micro-crocop, nem precisa de fazer nada, dá um pontapé e arranca a cabeça do outro. Pronto, é só um pontapé. Depende das competências, depende da bolsa, depende dos recursos que os senhores têm. Quando se metem com os americanos, uma bomba atómica já tem muita sorte de não levarem. Quando se metem com uma pessoa como eu, com private security, já tem muita sorte de não levar um pontapé na cabeça como o crocop e ficarem sem os olhos. Entende? Depende. Depois depende se a gente queremos ser civilizados ou não. Não é private security, agora vai estar num sítio civilizado connosco, graças a Deus. Continua assim, que a gente tem que ser assim nas lives, porque o engenheiro é uma pessoa de idade, o engenheiro Zé Luís também é uma pessoa muito polida, e o Dr. Desidérios, e o Dr. César, e o amigo Zé Luís. E o private security somos brutos, somos bastante brutos. Por acaso, o private security teve filhos, eu estudei, refinámos-nos os dois um bocadinho, mas a natureza é bastante Mike Tyson, como se viu noutra live. O Mike Tyson portou-se bem lá com o professor catedrático de lógica, o Ayer. Quando o Tyson, com muita piada, quando o Ayer disse, já contei a história, né? Estava lá numa festa em Nova Iorque, com o Ayer, os nossos, todo gingas com as mulheres, e com a noite, professor catedrático de lógica, o Tyson estava-se a meter com a Naomi Campbell e tal, à bruto, né? E o Ayer, bom homem, e esse era bom homem, e muito polido, chegou-se ao pé do Tyson, não fala assim com a senhora, não faça isso, é uma postura de cavalheiro, e o Tyson ameaçou logo, né? Mas estás a falar com quem passa o campeão do mundo de boxe de pesos pesados, realmente já é focinha, o habitual dos brutos. E o Ayer, com muita classe, disse-lhe, pois, eu sou professor catedrático de lógica em Oxford, somos os dois pré-eminentes nas nossas áreas, nos nossos respectivos campos, podemos falar de forma civilizada. O Tyson acentrou-se e viu, realmente este tipo é um craque tal como eu, foi o que ele pensou, e sou capaz de falar com ele racionalmente, porque a última frase do Ayer foi, podemos falar de forma racional, os dois. E falaram de forma racional os dois, e a Naomi Campbell lá saiu do contexto, e cabinho entre as pernas, porque o Tyson era abrir uma porta, estava a ver se fazia só bife, e depois chegaram a namorar, aliás. Acho que ela batia nele. Mas isto para vos dizer que, quando são pessoas preeminentes, são craques nas respectivas áreas, até pode ser um campeão no mundo de boxe, ou um crocop, ou um Emelianenko, e uma pessoa, como o engenheiro Zé Luís, muito mais polidos,
dá para conversarem, dá para estarem num contexto normal. O problema é quando é um craque com um pedaço de esterco que nunca chegou a lado nenhum na vida, inclusive quando emigram para os países ricos. E isso é o problema da extrema-direita nos dias de hoje. Estão sempre a falar da imigração, que a maior parte são pedaços de esterco que emigraram para países ricos e nunca chegaram a lado nenhum. Sim, vão ter ali do pior dos piores. São eles os culpados ou os Estados que os deixaram entrar? Ou os países de origem que os mandaram sair? Então se está-se a culpabilizar os homens. Sim, são pedaços de esterco, a gente já sabe. Mas sem custos superiores, sem capacidade financeira, sem patroa a abonar, sem estar a abonar para o filho ineficiente, os homens não têm grandes hipóteses, não é? Estes que têm as hipóteses todas, esses sim é que são pedaços de esterco para ser completamente exterminados no autocolismo. Se é que me faço entender. Até amanhã não, até segunda-feira. E vamos falando. Zé Luís, estamos de acordo. Quem dera a mim que houvesse um conflito militar entre os dois lados para deixar de ter dores de cabeça. Porque assim pelo menos esclarecia-se porque é que estamos aqui a falar quando já não há conversa nenhuma possível e imaginável a ter-se. Estas pessoas odeiam-se, um lado pensa que o outro lado é um pedaço de esterco que só deve ser exterminado quando o autocolismo for puxado. Por isso, não me surpreende que a extrema-direita na Europa, a subir nos países todos, comece a fazer uma espécie de leis de Nurembergo, ou Nuremberg, melhor dizendo, para, como o Göring fez na primeira frase da solução final, vamos tratar da imigração deles. Neste caso são os muçulmanos, não são os judeus. A história repete, o eterno retorno é o mesmo. Depende de em que lado é que querem ficar. A extrema-direita gosta de mim, eu não gosto muito deles, vou ser sincero. Há um ou outro que acho piada. André Ventura gosto, Donald Trump gosto, e por aí ficamos. Não gosto da rapariga da AfD nem um bocadinho, é a coisa mais paradoxal que existe. Como é que pode ser uma conservadora libertária? Isso é mesmo gente doida. Ou é conservador, ou é libertário. Os dois é um paradoxo de existência. Mas enfim, se querem ser bipolares e iluminados, à vontade. É intelectualmente estruturada, mas enfim, é aspirador e eu não gosto de aspiradores como modelos a seguir em termos civilizacionais. Com o devido respeito, não reconheço nenhuma autoridade filosófica à rapariga só porque estudou. Não tem estudos suficientes nesse aspecto. É uma economista. Essa merda serve para quê? Essa merda serve para gerir bem um país e uma empresa do ponto de vista económico, do ponto de vista, obviamente, Ministro das Finanças, Ministro da Economia, sim. Agora, um Primeiro-Ministro não tem que ser economista coisa nenhuma. O Ministro das Finanças, o Ministro da Economia, sim, eles têm que ser craques na coisa. Mas agora o Primeiro-Ministro, não, o Primeiro-Ministro tem que ser um gestor, tem que ser um líder, como é evidente. De pessoas, não é de números. Mas enfim, já falámos disto muitas vezes. Até segunda-feira. Um abraço.